Oi, eu sou a Karina e esse é o Naftalina Fresh, um podcast sobre filmes, séries, música, nostalgia, livros, histórias e o que mais eu tiver vontade de conversar aqui com vocês. Te ajeita por aí que o episódio de hoje já vai começar. 2 de dezembro de 2025, o ano acabou, não tem mais para onde a gente possa correr. O que podia ser feito foi feito, o que não foi feito vai ficar para 2026. Mas tem 4 meses aí que eu não apareço aqui, então eu senti falta. E senti falta principalmente porque eu percebi que todo santo dia eu falo sozinha pela casa. É até uma coisa que eu tenho que ficar me policiando para que os meus familiares não me vejam gesticulando e tendo longuíssimas conversas sozinha. Mas eu poderia ter feito todas essas conversas segurando um microfone e transformando isso num episódio, pelo menos, para que no futuro eu escutasse e pensasse, tá, não, realmente, né? De repente deu uma enlouquecida ali no meio do caminho, mas gravou para lembrar depois, para perceber o que estava sentindo na época. E foram aí 4 meses que eu podia ter feito alguma coisa sobre e não fiz. E é justamente, nossa, que gancho, é justamente sobre isso esse episódio um pouco também, que são sobre o que aconteceu em 2025 e o que definitivamente não aconteceu e que eu não quero jogar pra em 2026 vai ser o ano, vai acontecer, porque eu acho que não dá pra começar uma coisa, né, 2026, começar um novo ano já com esse pensamento, com essa pressão de que tudo o que eu falhei ou nem tentei em 2025 eu vou ter que fazer em 2026 e não apenas fazer, como eu vou ter que arrasar, vou ter que conquistar tudo e o mundo vai ser meu. Eu tô com 32 anos de idade, já tenho um tempo suficiente aí de loucuras dentro da cabeça para saber que não é assim que funciona. Então, esse episódio é mais pra gente conversar, porque a última vez que eu apareci aqui foi pra falar do filme do Adam Sandler, né? Eu tava bem feliz, bem eufórica, bem, she's so crazy, porque eu tava animada pra contar o que eu achei. E eu esqueço que às vezes eu criei um episódio não só pra dividir o que eu achei sobre um filme, uma série, enfim, às vezes até um livro, mas o propósito do Naftalina era eu conversar, né? Criei isso na pandemia para que eu pudesse conversar, tirar um pouco da minha cabeça as coisas e colocar no mundo de alguma forma. Mesmo que ninguém ouvisse, eu eventualmente me reescuto depois no futuro e fica tudo bem. Mas eu acho que é importante eu fazer esse resgate de voltar a falar aqui, porque eu me sinto mais à vontade e falando em voz alta certas coisas eu consigo deixar mais claros os meus pensamentos. E também porque, convenhamos, eu comecei a gravar pro YouTube de janeiro pra cá, e aí isso se tornou uma coisa que eu fico muito preocupada de será que eu tô muito feia na tela ou só um pouco feia? Será que o meu cabelo tá extremamente bagunçado ou só o bagunçado de todo dia, que tudo bem se alguém me vê desse jeito? Umas coisas que aqui pro podcast eu não preciso me preocupar. Eu não preciso me preocupar se eu tô com uma camiseta muito velha, se eu tô, sabe assim, se eu tô esticada na cama, apoiada num travesseiro, igual eu tô agora falando com vocês, se o cenário tá bonito atrás, se eu tô com a minha prateleira de livros atrás para ficar mais aesthetic, etc, etc. E o canal do YouTube, ele tá sendo bom, né? Tá sendo uma experiência legal de criar visualmente falando. Se tu tá me ouvindo no podcast pelo YouTube, é de outro canal que eu tô falando. Eu posso deixar linkado na descrição se tu quiser ir lá ver. Mas aqui pro podcast eu até pensei em fazer uns episódios em vídeo e tal. Mas aí eu sabia que aí mesmo que nunca mais eu ia postar, porque eu ia ficar encucada pensando, meu Deus do céu, mais um lugar pra eu pensar se eu tô bonita antes de pensar no que eu vou falar. E não é sobre isso o podcast. Eu só quero vir aqui, pegar o meu microfoninho e falar, e depois editar. Eu tenho a sensação de que eu tô meio rouca, então se tiver um pouquinho diferente a minha voz, é porque ela realmente tá.
aparentemente não tomei água o suficiente hoje ainda. Perdão. Eu fui ver, antes de gravar, se eu já tinha contado pra vocês do concurso público que eu fiz lá em maio. E eu meio que conto, né? Eu conto que eu fiz e que eu passei, mas que eu não sabia se eu ia ser chamada. Não fui, porque eles só classificavam 200 primeiros, né? E aí, qual a chance? Mais de 1.000 pessoas foram aprovadas naquilo. E eu fiquei em 371. Se esse número for útil pra tu jogar em alguma coisa, fique à vontade. Depois me conte se conseguiu. Fiquei em 371 e não... Enfim, né? Não fui chamada, nem existe tudo isso de escola para eles contratarem secretário de escola, tanto assim. Mas pelo menos eu passei, né? E essa foi uma coisa que eu posso me orgulhar de 2025. Eu estudei para o meu primeiro concurso público e fui lá, fiz, passei. E foi um dia meio assim, é meio inacreditável até, porque tava um dia muito bonito, tava um sol assim maravilhoso, era um domingo. 8 da manhã eu saí de casa, só que antes disso eu quase me virei do avesso de tanta cólica que eu tava sentindo e nervosismo e uma TPM horrorosa. E assim, claro que isso tudo ia acontecer no único dia que eu tinha que pisar fora de casa para fazer um concurso público. Mas depois deu tudo certo, eu voltei para casa, ficou tudo bem. Fui e voltei a pé, foi o meu exercício do dia, porque a prova foi feita na faculdade, onde eu ia e voltava a pé, basicamente, né, onde eu me formei. Então eu já conheci o caminho, foi tranquilo, e o lugar é bonito, enfim. Acabou que deu tudo certo, mesmo não sendo contratada, né? Eu acho que deu certo só de eu ter feito, porque geralmente eu não faço, né? Essas coisas precisam de dinheiro para que tu possa se inscrever. E dinheiro é uma coisa que tem, nos últimos anos, eu acho, sido uma coisa constante na minha cabeça, uma preocupação constante, porque eu não tenho, basicamente, né? Eu faço um freela aqui, outro ali, que eu só não parei de fazer, só não larguei mão de fazer, porque é o que permite que eu continue contribuindo para o INSS, sabe? Sendo sincera assim com vocês, já que estamos aqui entre amigos e vocês não estão me vendo enquanto eu falo, só estão me ouvindo, como se a gente estivesse numa chamada telefônica. Eu só continuo fazendo porque é o que segura as pontas do meu INSS, é o que eu tento continuar fazendo pela Karina de daqui 30 anos, considerando que eu viva mais 30 anos e possa, por fim, me aposentar. É por ela, por a Karina senhora, Karina idosa, que eu tô fazendo essa, porque senão eu teria largado mão, assim, é uma coisa que é uma frustração que eu tenho de não conseguir arrumar mais nada e ter que ficar mantendo uma coisa ali que eu sei que eu não tô sendo valorizada, que eu sei que eu nunca vou ser contratada por um salário de verdade como uma pessoa contratada e respeitada. Então, eu só fico mantendo ali para que mensalmente a Karina idosa possa ter o seu benefício garantido. Então, foi por isso também que eu fiz a prova e foi muito legal ver que eu passei, ver que eu poderia fazer, sabe? E fazer outras provas de concurso público acabou entrando no meu radar de talvez seja isso, talvez seja esse o caminho para eu ter algum seguro financeiro mesmo falando, porque eu durmo e acordo pensando no fato de que eu não tenho dinheiro para fazer nada e de que como a minha vida seria melhor, a vida da minha cachorra, a vida dos meus familiares, como tudo seria melhor. E agora, enquanto eu falo com vocês, a Mel, que é a minha cachorra, tá vindo aqui dentro do quarto e vai deitar bem do lado da minha cama onde eu tô falando com vocês. Parece que ela ouviu que era sobre ela. Como a minha vida seria melhor se eu tivesse ganhando o salário de uma pessoa que passou no concurso público, o que é óbvio, né? É lógico que seria. E não recomendo a ninguém viver com essa pressão na cabeça e no coração mesmo. Eu não vou aqui, nossa, que sentimental, mas é verdade. Tu dormir e acordar sem saber quando tu vai sentir orgulho de ti, financeiramente falando, é uma desgraça.
E eu espero que tu nunca passe. Se estiver passando forças, eu sei como é ruim. E espero que tu consiga sair disso mais rápido do que eu, porque seguramente dos últimos 12 anos, esse tá sendo o pior financeiramente para mim. Enquanto eu gravo, eu acabei de receber uma notificação do banco dizendo que eu recebi o dinheiro pelo freela que eu faço, então o INSS de dezembro tá garantido. O que mais que eu posso falar para vocês nesse episódio pós 4 meses, né? Hoje é 2 de dezembro, o que significa que 30 dias atrás eu tava em Porto Alegre realizando um sonho, tá? Um sonho bem pessoal mesmo, que eu vou contar para vocês e talvez para vocês seja, nossa, isso é um sonho que nada a ver, que coisa simples de fazer, mas para mim não era. Eu fui para Porto Alegre assistir pela primeira vez o show da minha banda favorita no Bar Opinião, que é um lugar bem famoso de Porto Alegre, que tem muitos shows. E foi pela primeira vez no Opinião que eu vi esse show, mas é a terceira vez que eu assisto o show dos meninos, que é a banda Brasa. Não sei se vocês já ouviram falar, mas recomendo muito. 3 dos 4 integrantes do Brasa são remanescentes da antiga Forfã. Forfã vocês devem conhecer. E aí o Brasa é como se fosse o Forfã mais, não sei, mais maduro, menos brigão, ainda assim revoltado, mas de uma maneira mais calma, não sei explicar, só ouvindo para vocês entenderem. E aí eu fui para Porto Alegre, que era uma coisa que eu queria fazer há uns 8 anos, pelo menos. Faz 7 da última vez que fui para Porto Alegre, mas tem uns 8 anos que eu queria ter ido pro Opinião ver um show do Brasa, porque eles estão sempre indo para lá e tocando, nunca vieram aqui pra cidade. E eu tinha visto eles 2 vezes antes, né, em Planetas Atlântida. E essa eu consegui ver eles a menos de 5 metros de distância, porque, pra minha surpresa, o Bar Opinião é muito pequeno. Pequeno assim, porque eu tinha uma visão totalmente diferente de Porto Alegre, né? Eu achava que Porto Alegre era um grande bichão que engolia pessoas que vinham de fora. E a minha cidade fica, sei lá, 3 horas de Porto Alegre. Mas eu nunca fui pra ficar lá, né? Enfim, viver a cidade. Foi a primeira vez. Eu sempre ia com excursões pra ir e voltar no mesmo dia e tal. E quando eu descobri que a Opinião era metade ou um terço do tamanho de uma das casas de show aqui da onde eu moro, fiquei um pouco passada. Sempre achava que tudo lá na capital fosse muito maior, com muito mais gente, não sei o que lá, uma coisa bem Chico Bento no shopping, sabe, da minha parte. Mas foi tão legal, eu pude ver eles praticamente da grade. E eu ainda consegui trazer pra casa metade do setlist de recordação. Sabe, quando acaba o show e as pessoas começam a distribuir a folha que tá grudada no chão com as músicas que tocaram no show. Eu consegui pegar metade, porque tava dividido em 2 folhas e daí arremessaram pra plateia, eu consegui pegar uma. Nunca tive um reflexo tão rápido, inclusive. E aí foi tão legal, porque agora eu já sei como é que é. Se eu quiser ir de novo, eu já sei onde é a rodoviária. Eu já sei como é que é a Opinião por dentro. Eu já sei que eu vou poder chegar bem perto do palco se eu quiser. E, assim, muito legal, muito. Claro, foi muito tranquilo, provavelmente porque eu não viajei sozinha. Minha irmã e meu cunhado foram junto. Eles também gostam da banda, então fomos nós 3. E eu tenho certeza que se eu tivesse ido sozinha, a experiência teria sido outra. Provavelmente eu teria muito mais medo. Mas nesse caso, dessa vez pelo menos, foi legal. Foi tranquilo. No dia seguinte, eu ainda passeei pela Feira do Livro que estava tendo na cidade, comprei um livrinho, trouxe para casa, fiz parte daquele fim de semana. E foi muito legal. Hoje faz 30 dias disso. E parece que foi um sonho, assim, porque era um sonho que eu queria realizar e depois que eu realizei, parece que eu continuei dentro daquele sonho, dentro daquele momento. Eu sei que para a maioria das pessoas deve parecer assim, nossa, o que tem viajar para uma cidade menos de 3 horas de distância, ver um show, como é que isso pode ser um sonho para mim? Era, porque sozinha eu sei que nesse momento da minha vida eu não ia conseguir ir. Mas aí eu tive a oportunidade, eu fui, foi o meu presente de aniversário isso, porque o show foi 7 dias depois, 6 dias depois do meu aniversário de 32, sabe?
Então eu sinto que eu me dei isso de aniversário, a música tá sempre muito presente na minha vida. E eu lembro que em 2018, quando eu fui para Porto Alegre pela última vez, antes dessa, também foi para me dar de aniversário de 25 o show da Shakira. Então eu sempre tento, assim, poucas coisas me fazem sair de casa e shows e festivais específicos são uma dessas coisas, porque é um dos momentos onde eu volto a me sentir viva e pertencente ao mundo. Pode ser assim, nossa, uau, que frase, mas é verdade. É um dos poucos momentos que eu me sinto parte de alguma coisa e que eu me sinto genuinamente feliz enfim, viva mesmo. Então, 30 dias atrás isso aí aconteceu. E eu acabei não contando pra vocês, eu conto isso sobre o show e até mostro vídeos e fotos num texto que eu fiz sobre lá no Substack, que eu vou deixar também linkado na descrição para quem quiser ir dar uma lida. Tem a imagem do setlist que eu peguei, do copo da turnê que eu comprei, e um videozinho curto deles cantando a minha música favorita, que foi a primeira vez que eu consegui ver ao vivo eles cantando. Nos outros 2 shows era sempre a música que abria, e eu nunca conseguia ver do começo. E dessa vez eles fecharam o show com ela, então eu pude assistir direitinho. Foi bem legal. Eu não, por mais que eu esteja tagarelando sobre, eu não consigo expressar só falando tudo que eu senti, só se você estivesse dentro do meu coração, vocês iam sentir, ou dentro da minha cabeça, vocês iam conseguir mensurar um pouco do que foi pra mim aquilo. Mas foi bem legal. Então esse concurso público, essa ida para Porto Alegre foram coisas que eu consegui conquistar esse ano, assim. O canal no YouTube também, né? De novo, não é esse do podcast, é o outro. O canal no YouTube foi uma conquista porque demorei 10 anos para retomar esse outro pequeno sonho que eu tinha. Em outros tempos, eu provavelmente já teria deletado. E hoje o canal tá aí com seus 30 videozinhos postados. Alguns eu já arquivei, porque eu acho que não tinha a ver com o canal. Já pensei até em trazer pra cá só o áudio, sabe? Pegar o vídeo e só trazer o áudio. E talvez eu traga, talvez não sei, que são coisas mais assim, conversa, sabe? Não é tipo, o vlogzinho, aconteceu isso aqui, sei lá. Não sei se cabe também, vou ter que ver sobre. Mas o canal no YouTube foi de fato uma conquista, eu ter conseguido abrir a câmera, olhar pra ela e falar e ainda postar isso sem saber pra quem que ia ver. Eu acho que foi sim uma conquista, porque eu tenho um grande pavor de não saber como as coisas vão acontecer, de não saber quem tá me vendo, quem tá me ouvindo. Quem tá me ouvindo até não tanto, é por isso que eu tô voltando pro podcast, assim, porque não vai ter a minha cara. A pessoa não vai estar me vendo falar esse mundaréu de coisas, sabe? Eu jamais ia conseguir falar aquela parte anterior ali sobre a vida financeira olhando para uma câmera, me enxergando numa tela, nunca na vida. E aqui só falando sem parar, eu consigo com mais tranquilidade, porque sei lá, é como se eu estivesse contando para alguém ou como se eu estivesse num dos meus vários momentos de loucura pela casa falando sozinha, porque é assim que eu faço. Eu converso comigo mesma em voz alta quando não tem ninguém. E eu vou botando pra fora as coisas que eu tô pensando, que eu tô querendo fazer, as minhas frustrações, sei lá, crises de choro, que justamente por essas loucuras assim na minha cabeça às vezes acontece. E o canal no YouTube me ajudou nisso, assim, de eu ver que eu consigo se eu quiser. Ter voltado pro podcast pode ser uma conquista? Não sei, acho que é só uma retomada mesmo do que eu gosto de fazer, mas eu fico sem saber o que postar, sem saber sobre o que falar. E eu falo o dia inteiro, então eu podia estar fazendo isso de uma outra maneira, canalizar melhor os pensamentos, porque eu falo de muita coisa. Ao mesmo tempo, eu podia tentar entender e fazer de outra forma, né? Falar desse assunto nesse episódio. Daí eu falo desse assunto aqui num outro episódio. Diferente do que eu tô fazendo nesse aqui, que segundo o meu gravador eu tô quase 20 minutos só aqui, né? Palavras e palavras, e quem estiver escutando, boa sorte. Mas como fazia 4 meses que eu não vinha,
e eu não sei qual é a próxima vez que eu vou vir, mesmo eu querendo que seja amanhã. Eu não sei quando vai ser. Mas outra coisa que eu podia contar pra vocês, e isso tem a ver com o canal no YouTube também, é que eu fiz um vlogmas. Vocês acreditam nisso? Que vlogmas é em dezembro, né? Fazer vlog sobre o Natal. Que eu particularmente achava que era postar só sobre Natal, só que geralmente quem faz são 24, 25 vídeos, né? Tipo, todo dia sai um vlog no canal no YouTube. Eu não vou fazer isso, nem teria o que mostrar, mas eu fiz 2, um já tá no ar, e o próximo sai sábado de manhã. E aí eu vou fazer um por semana, assim, pra ver como é que é, ver o que eu consigo fazer. E o primeiro foi mostrando as decorações de Natal que a gente ia botar aqui em casa, e o segundo que vai sair é mostrando a casa decorada daí. Mas eu nunca tinha pensado em fazer, e aí chegou dezembro e pensei, eu não tinha canal no YouTube antes, né? Mas eu posso tentar fazer agora. Mas aí um por semana, né, gente? Porque o que eu ia ter pra mostrar em 24 vídeos diários? Loucura isso. Eu fico olhando ao redor, eu tô no quarto, né? Como eu falei pra vocês, eu fico olhando ao redor pra ver o que mais que eu posso contar pra vocês. Ou o que eu posso transformar num vídeo pro YouTube. E eu tô olhando a minha prateleira de livros agora. Eu acho que eu vou fazer um vídeo mostrando os livros que eu li em 2025 e os que eu já decidi que eu quero ler em 2026. Mas acho que em vídeo fica mais legal, assim. Então, se tu quiser me acompanhar no outro canal no YouTube, fique à vontade. Eu acho que vai ser legal de mostrar, assim, que daí faz mais sentido, né? Mostrar em vídeo. Mas tem, assim, esse ano eu consegui ler 6 livros, eu acho. E ano passado eu não tinha lido nada, não sei se eu cheguei a terminar um livro. E eu ter lido, olha isso, eu ter lido 6 livros esse ano foi também uma conquista, porque de nenhum livro para 6, já melhorou, né? Então eu acho que, assim, pequenas coisas é importante lembrar que a gente conseguiu fazer, né? Tu deve ter chegado nesse pedaço do episódio e pensado, tá bom, Karina, o que, afinal de contas, tu tá querendo falar com esses vários minutos falando loucuras? Eu acho que é isso, sabe? Parar e tentar pensar o que tu conseguiu fazer esse ano, sabe? Por menor que seja, não tô dizendo que tu ganhou na Mega Sena, tu comprou um carro, tu conquistou a tua casa própria, não sei, tu teve filhos, tu casou, não sei, não é isso que eu tô falando. Coisas pequenas, sabe? Porque geralmente, eu pelo menos, mas acho que muitas pessoas também, têm a tendência de achar que elas são um grande fracasso, que nada que elas fazem tá bom e que nada que elas já fizeram presta. E eu tô falando realmente de mim, porque essa é uma visão horrorosa que eu tenho sobre mim, de que cheguei aos 32 anos e não fiz nada da minha vida, não conquistei nada, mas sempre olhando pra vida dos outros, sabe? Pra me comparar, assim, pra pensar, tipo, nossa, conheço pessoas mais novas que eu, que já têm casa, que já casaram, que, não sei, sabe? Várias coisas, então, num emprego muito bom, trabalham com o que eu gostaria de trabalhar e eu nunca nem fui chamada pra uma reunião, não, mas uma entrevista, né, de emprego sobre, porque assim, talvez não seja pra mim, e eu acho que eu vou falar disso em outro momento, sobre ter sonhos que às vezes são só sonhos mesmo, porque não dá pra tu te fiar naquilo, tu te apoiar naquilo, aquilo ser o grau máximo de conquista da tua vida, de eu só vou ser feliz se eu trabalhar com aquilo, se eu morar naquela casa daquele jeito que tá no meu Pinterest. E, enfim, mas eu falo disso em outro momento, porque eu vou ter bastante o que dizer também. Esse era mais um apanhado, assim, de pequenas conquistas que eu tive em 2025 para que eu não bote um peso tão pesado para conquistas que eu gostaria de ter em 2026. E também para que no ano que vem, quando eu tiver com 33 anos de idade, eu chegue nessa época do ano e escute de novo esse episódio e eu pense assim, realmente, 2025, dormimos e acordamos pensando em como estava horrível financeiramente a nossa vida, mas ao mesmo tempo a gente conseguiu fazer isso, fazer aquilo, ler tal livro, retomar tal projeto, fazer coisas assim.
Consegui cortar o meu cabelo sozinha pela primeira vez dentro de casa, porque eu não queria sair pra pagar R$ 40 na cabeleireira aqui da rua de casa pra ela cortar as pontas do meu cabelo. Então, num belo dia, eu simplesmente peguei a tesoura da cozinha, me olhei na frente do espelho do banheiro e taquei a tesoura, cortei. E não ficou ruim, o que me surpreendeu. Não ficou ruim, eu acertei o corte. Então, tem coisas que é só tentar, né? Tentativa e erro, mas nesse caso eu arrasei. Eu gostei do jeito que ficou o cabelo. Então, tá aí, né? Mais uma coisa que eu consegui fazer que só em momentos de loucura eu faria. Igual na pandemia, lá em 2020, que eu comecei a descolorir o meu cabelo em casa e pintar ele de várias cores. Se eu não tivesse ficado em casa, trancada, sem nenhum tipo de perspectiva na vida, eu jamais teria visto que eu consigo fazer isso no meu cabelo e que eu não me importo de sair na rua com ele colorido ou descolorido, como eu me importava antes. Que eu jamais faria isso na época da faculdade, mas aí eu já estava formada, então quem se importa? Nossa, eu falei tanto, né, gente? Meu Deus do céu, quase meia hora falando aqui. Será que vai ficar tudo isso no episódio? Será que vocês vão ouvir tudo isso também? Bom, não sei. Eu sei que pra quem tava 4 meses fora, vim falando por quase meia hora, só loucuras e o que vem na cabeça até que funcionou. Não sei quando é o próximo, mas espero que seja logo. Então, é isso aí. A gente se vê. Até mais. O episódio de hoje fica por aqui. Eu sou a Karina e esse foi o Naftalina Fresh. Muito obrigada por me ouvir e vocês me ouvem de novo nos próximos episódios. Até mais. Tchau.